Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de dezembro de 2014, é um domingo. Nosso verbete é de número 3.236. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 15 máximos. O tema de hoje a ser debatido é metabiografia, da especialidade Seriexologia. Ele foi redigido pelo verbetógrafo já veterano, professor Roberto Laine, que é professor universitário, bacharel licenciado em Ciências Biológicas, mestre em Ecologia, brasileiro, natural de Recife, Pernambuco. Voluntário da Conscienciologia desde 93, docente em Conscienciologia desde 96 e tenepsista desde 2000. A metabiografia é o estudo e a narrativa de retropersonalidade da Consciem, homem ou mulher, em especial no tocante às publicações e funções sociais realizadas em vida intrafísica pretérita, a fim de analisar as diversas interpretações e efeitos pós-mortem ulteriores aos trabalhos da referida existência. Na pensenologia, o holopensene pessoal registrado nas obras e atividades do biografado, os rastros da pensenidade, a extensão da forma holopensênica. Na fatologia, as multibiografias retratando a mesma vida, a polimatia resultando na complexidade da metabiografia, a determinação no megafoco produtivo, qualificando os efeitos pós-mortem. A observância das manipulações governamentais de acordo com os argumentos de interesse, os frutos derivados da semente do alto esforço pessoal, a história de vida em múltiplas versões, a polivalência no passado explicando a permeabilidade transcultural do presente, a iconização da personalidade camuflando a essência pessoal. E aqui na parafatologia, a autoconsciência intertemporal seriexológica, a fundamentação paracerebral da pesquisa holobiográfica, as rememorações extrafísicas, a qualificação da autoconscienciabilidade, a releitura autobiográfica multidimensional, a quebra dos limites existenciais a favor do continuismo interexistencial. E aqui a gente chama atenção no detalhismo que ele tem 27 seções e 11 máximos. Bastante itens aí para a gente debater. E na argumentologia nós destacamos que tem algumas listagens. A primeira, fontes, com 7 fontes metabiográficas. Depois tem uma de seriexometria com 5 referenciais úteis aos estudos da metabiografia. E uma outra com as repercussões, 10 exemplos de repercussões possíveis na personalidade consecutiva. E na acabativa, aqui na remissiologia, nós destacamos autobagagem holobiográfica, autoidentificação seriexológica, holobiografia pessoal, personalidade consecutiva, prospecção seriexológica. A metabiografia expõe a retropersonalidade, revelando áreas de interesse, áreas de influências e interrelação existente com a vida atual da Consciem. Evidencia as lendas na herança interexistencial do autor. Na questionologia, você já estudou a metabiografia de personalidades-chave associadas à própria holobiografia? Admite a importância de se pesquisar as repercussões metabiográficas do passado na vida atual? E aqui na bibliografia específica, nós temos 3 fontes e na webgrafia específica, 2 fontes. Agora a gente tem a mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Marilene Ragain, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Retropersonalidade, pluriperspectiva, interpretação, autorreflexão, repercussão. Realizações, publicações, produções, semente, colheita. Acervo, parahistoriografologia, interdisciplinologia, interexistenciologia, holomemoriologia, holobiografologia, parageneticologia, parasociologia, biografologia, seriexologia. Agora, professor Roberto,
a gente costuma saber, tentar investigar os motivos, né, da escrita do verbete, do tema. No seu caso, olhando aqui a biografia, né, enfim, a gente já tem aí algumas deixas, olhando a bibliografia. Mas eu queria que você comentasse para a gente, aí, principalmente para os tertulianos, teletertulianos, o que motivou você a escrever esse verbete. Boa tarde a todos. Então, esse tema ele surgiu por um livro realmente que está aí na biografia, nas referências biográficas ou bibliográficas, que é o livro do Humboldt sobre metabiografia. Eu já vinha pesquisando a biografia do Humboldt. Esse livro é de 2008. Então, eu já estava pesquisando o Humboldt há uns 4, 5 anos sobre a biografia dele, né? Enquanto hipótese de personalidade consecutiva. E, ao ler a metabiografia, realmente chamou a atenção o tema que não era conhecido. Esse é um tema não é muito discutido. E a importância do tema dentro da serexologia, ou seja, porque ele dá uma visão de conjunto sobre a diversidade que uma vida representa. Então, quando a gente fala muito, a vida é complexa, nós somos complexos e tal, mas onde está o registro disso? Em geral, né, o registro de uma vida fica na biografia, mas o fato da consciência ser complexa, em geral, a metabiografia é que melhor registra a vida de uma pessoa. Ou seja, são as diferenças, as divergências, a diversidade de áreas onde a pessoa atuou e as repercussões disso que ocorrem principalmente pós-morte. Então, o que gerou aquilo? Então, achei um tema tão assim sério desse ponto de vista da serexologia que eu disse, não, esse aqui tem que ser aprofundado, esse aqui merece uma atenção especial. O verbete, eu acho que é para começar a registrar isso, né? Mas a gente precisava ter mais profundidade sobre isso. Aí eu fui conhecendo outras metabiografias, né? A do Humboldt, pelo fato de eu estudá-lo, já chamou muita minha atenção, devido a esse conjunto, né, de aspectos que traz a metabiografia. E quando eu fui estudar do Newton, do Darwin, são alguns poucos que tem alguma coisa relativa, embora não haja no título nesses livros, mas são consideradas metabiografias. E a do Mendel também, muito interessante. Então a gente aí tem uma outra visão sobre estudo biográfico. Agora, quer dizer, Roberto, para a gente deixar bem claro aí para os nossos tertulianos e teletertulianos, e claro que ao longo da discussão do verbete isso vai se elucidando também. Mas quer dizer, esse tema ele é abordado, ele é estudado pelos cientistas da ciência convencional, mas pela abordagem serexológica ele toma uma amplitude exponencial. Maior. Uhum. Isso. No prisma da ciência convencional já é uma abordagem mais complexa, mais ampla. Mas do ponto de vista serexológico é extremamente importante, porque a gente nós temos acesso aí uma série de fontes para análise serexométrica. Então a serexometria, o professor Pedro, pouco tempo atrás, né, defendeu o verbete serexometria. Então, acho até que se colocou na remício, se não mostrando a importância da avaliação da consciência ao longo das vidas. E a metabiografia, sem dúvida, é um prato cheio para a gente fazer uma serexometria mais profunda. E na verdade, faz o link. Tanto é que tem aí nas referências, vocês podem ver, tem um artigo na Webgrafia, né? Tem a resenha desse livro do Humboldt, que é Lives After Death. Então, vidas depois da morte. Então, esse é um título da Nature. Então, é dentro da ciência convencional. Então, eles não têm noção que o Humboldt continuou a viver depois da morte dele. Mas, eles publicaram um artigo, o cara publicou um artigo, uma resenha falando com esse título, né? Então mostra que realmente tem um link, tem uma conexão muito importante
com o estudo da serexologia. Certamente esse verbete vai parar na mão de um desses pesquisadores, porque você já, claro, quem pesquisa aí na internet sabe o quanto que os nossos verbetes e os nossos neologismos ou as nossas produções, elas, dependendo da palavra que você faz a busca, elas já vêm aparecendo muito no início da busca. Então, é muito interessante a gente ver o papel da verbetografia, da enciclopédia, nesse sentido, porque a gente, sem querer, querendo, promove essas pontes interparadigmáticas, não é, via internet, né? Agora, Roberto, vamos então, a gente tem algumas perguntas já, várias, e o teletertuliano, ele quer saber na fatologia, página 1, final da primeira linha. Como funciona, na prática, a polimatia resultando na complexidade da metabiografia? Isso, a polimatia e erudição, né, as várias áreas de estudo do pesquisador, da pessoa estudiosa. Então, a polimatia ela vai refletir na metabiografia no sentido de que, se a pessoa se dedicou, estudou diferentes áreas, mesmo que dentro de uma área de conhecimento da ciência, ela vai acabar diversificando isso. E essa diversidade acaba tendo um efeito metabiográfico mais complexo. Por exemplo, o caso do Newton, né? Tem repercussão na astronomia, matemática, física. Então, quanto mais áreas diversas a pessoa adentrou, pesquisou, isso vai dar uma repercussão metabiográfica distinta. Então, por exemplo, às vezes a repercussão na matemática, lá no caso do Newton, não foi tanto quanto na física, embora tenha contribuído. Então, em diferentes áreas, a repercussão metabiográfica vai ser diferente. Então, isso, por exemplo, para a personalidade consecutiva, é extremamente importante, porque ele vai ficar muito mais claro para ele qual que é a sua raiz principal, qual que é a área que ele nada de braçada. Então, onde que teve mais repercussão? Então vejam assim, a personalidade consecutiva estudando uma metabiografia da retropersonalidade, ou seja, de quem ele foi no passado. Então ele fica com um prato cheio para saber onde que teve maior peso. E se teve maior peso, por quê? Foi em função dele, de uma afinidade da própria pessoa, ou foi um contexto social? Por exemplo, no próprio caso do Newton, né, teve toda uma estrutura, foi o começo da ciência, e teve toda uma estrutura de mídia, de oportunismo e até de comercialização de uma imagem, né, de uma imagem produzida. Então isso para a consciência é muito sério. Para o próprio Newton, né, onde ele estiver, ele vai sentir os efeitos disso. Então isso é muito sério para a personalidade consecutiva em primeiro lugar. E se a pessoa é um biógrafo, né, se ele não estudou metabiografia, então vale a pena se dedicar a isso, porque realmente a metabiografia ela ajuda a desmascarar, assim, a elucidar tudo que houve na vida da pessoa, né, e todos os efeitos que aquela vida teve. Porque se a gente pensar na problemática da história em si, né, de você ter uma história, enfim, dos recortes feitos pela história oficial. Exatamente. E do que interessa para quem está escrevendo a história, né? Isso é um problema, né, em geral. Imagine em relação a uma biografia. Exatamente. A coisa fica bem mais complexificada, né? O caso também do Mendel é muito, muito interessante. Então, Gregor Mendel, considerado o pai da genética, né, dentro da biologia. E ele tem diferentes interpretações. Então, uma hora, uma biografia diz que ele era darwiniano, outra hora diz que não tinha nada a ver com Darwin. Um coloca que defendia a ideia da evolução, o outro mostra que não tinha nada a ver, e por aí vai.
Tanto é que o artigo, vocês podem ver, as 9 vidas de Gregor Mendel. Então vejam como que é a estrutura, a complexidade de uma vida repercutindo na história real da pessoa. Então, e a consciência aí? Então, a consciência do Gregor Mendel, o que de fato ele fez? Né? Qual que é a linha dele prioritária? Então, isso é muito importante a gente ter essa visão, porque estudar serexologia é um estudo, tem que ser um estudo realista, não tem como você fantasiar, criar, modificar a história. A história ela pode ser atenuada, pode ser intensificada, pode ser camuflada, pode ser manipulada como de fato é, de várias formas. Mas a serexologia em si, o que de fato a pessoa fez ou não fez, foi ou não foi, isso aí não dá para mexer. Aí ou a gente entra pelo prisma do realismo, ou a gente não vai estar estudando serexologia de fato. Então, por isso a importância da gente começar a se esmiuçar, detalhar, expor tudo que tiver relacionado aos estudos biográficos, né? É uma questão da veracidade da FEP, né? Não, é imexível. Isso aí não tem como alterar. Agora também vale a pena frisar, logo agora de começo, para esse nosso debate, vejam que a maioria dos casos são de figuras na área da ciência, né? Ou seja, veja a ciência envolvida com a manipulação, a política, com a mídia, com a mitologia, a fabricação do mito. Então veja o caso do livro do Mendel, né? A fabricação do gênio. Então veja aí que tem um viés político, midiático, muito forte. É o glamour da ciência, né? Então isso é o que fica na história, entende? Então a gente, quando as pessoas de modo geral vão estudar a história da ciência, então se fixa muito nessas iconizações. Então Mendel na genética, o Newton na física e por aí vai, né? Roberto, nesse caso desses dois que você citou aí, no estudo metabiográfico do Newton e do Gregor Mendel, qual que você falou aí que foi o contexto que influenciou mais o fato dele se destacar, ou foi o mérito da vontade mesmo? Como você... Não, claro, até coloco, claro que tem um mérito aí, até tem acho que na mitologia do verbete, eu coloquei, mitologia página 3, eu coloquei os mitos derivados dos maiores esforços pessoais a partir do referencial dos mínimos esforços coletivos. Ou seja, para aquela pessoa, para a personalidade em si, ela estava fazendo um esforço dentro do seu nível. Mas para a maioria, para a coletividade, para a sociedade, aquilo era um esforço fenomenal. Então ele chegou a grandes avanços, mas aquilo estava dentro de um contexto para aquela pessoa, dentro do esforço dela, dentro da realidade dela. Agora, para a sociedade é outro, né, toma um outro perspectiva. Agora, um agravante nesse sentido é o proveito social das ideias, né, em função da repercussão social daquela personalidade. Então, o Newton teve isso, o Mendel, todos esses aí, o Humboldt, o Darwin. Então, muita manipulação em cima para se aproveitar no sentido de, às vezes, na intenção de divulgar mesmo a ciência, mas também de fixar determinada teoria, determinada linha, determinado princípio de atuação. É o caso do materialismo, lá com Newton, o caso da evolução com Darwin. Então, quando você fala iconizar, a sociedade, a mídia, no caso, embora seja na época não tenha tanta força como hoje, há uma necessidade de a história é feita como ela é contada, né? Não é a realidade, né? É isso que você está dizendo. Exatamente. O artigo do Mendel mostra muito claramente essa questão da manipulação, né? Que existe o mito do trabalho dele ter ficado perdido. Ele fez uma série de experimentos e ficou, né, sem acesso aos pesquisadores, e só muito tempo depois foi descoberto. Esse é o maior mito da história de Mendel, né? E o artigo ele desconstrói certinho que não foi bem assim, mas
para a época era importante ter isso porque ia dar força para a teoria de Darwin, ia reforçar a teoria evolutiva dentro da genética, sob o prisma da genética, e aí ganhou força e teve toda uma repercussão no início do século XX. Então, todo esse bastidor da ciência, da informação, do modo geral, isso aí que é importante a gente acessar com a metabiografia. Ela vai e tem que esmiuçar tudo isso aí. Então, por que houve isso? Então, não é simplesmente pegar um prisma, são os vários prismas que existem, de fato, sobre a vida daquela pessoa, né? Então, tem um recorte assim da sociologia do conhecimento também, né? É interessante. Não, tem que juntar tudo. A biografia, é bem interdisciplinar essa abordagem. Não tem como. Roberto, na quarta linha da fatologia, sobre justamente a iconização da obra ou da pessoa, não levaria a evocações extemporâneas da consciência já dessomada? Sim. Então, no entanto, aí tem que ver a autodefesa da pessoa e toda aí que mostra a realidade do nível da consciência, né? Agora, claro que às vezes pode não ter tanta repercussão assim, em função de que há os atenuantes da manipulação. Então, não foi a pessoa fez aquela obra, não tinha intenção de, né, de iconizar, de se, né, enfim, de utilizar qualquer proveito da imagem em função da manipulação social. Embora alguns desses autores tenham um traço em comum, eu coloquei aí a questão, tem algum local no verbete que eu coloquei uma referência ao narcisismo, né? Então tem um pouco disso aí, questão de deixar, a preocupação de deixar uma boa imagem, um registro na história. Então isso aparece na biografia de alguns desses metabiografados. Você colocou na mitologia a suscetibilidade da personalidade narcísica, a criação dos mitos pós-dessomáticos. Isso. Então, se é a pessoa muito preocupada com a autoimagem, então isso deixa suscetível à iconização. No caso mais, assim, que ficou mais claro, o próprio Newton, Humboldt, o Darwin, então a preocupação com a autoimagem, assim, isso foi referenciado na biografia deles, né? Agora, na fatologia também, na sexta linha, de baixo para cima, você poderia falar sobre as repercussões das infiltrações sociais e a observância das manipulações governamentais de acordo com os argumentos de interesse? Isso. Então, primeiro, as repercussões das infiltrações sociais. Isso. Por exemplo, a pessoa, na época onde a retropersonalidade viveu, ela pode ter passado por diferentes níveis ou classes sociais. Então, o caso que eu mais estudei, o caso do Humboldt, né, ligado à aristocracia. No entanto, um dos efeitos da iconização dele foi justamente o fato de ter uma ligação com a aristocracia e, ao mesmo tempo, assim, conseguir dar uma banana no sentido de fazer viagem, fazer pesquisa, ir em lugares, por exemplo, conviver com os indígenas, ir a lugares totalmente inóspitos e sem uma necessidade, assim, de, vamos dizer, de satisfação que não fosse o próprio conhecimento, né? Então não era simplesmente a aventura em si, era um riquinho aventureiro, não era bem isso. Então tinha um enfoque de pesquisa, de conhecimento, mas de qualquer maneira, isso para a aristocracia, para a monarquia na época, trazia uma repercussão, nossa, como é que pode, tal, tem tudo nas mãos e vai se aventurar, querer conhecer como é que os índios fazem, o que é que não faz, floresta e tudo mais. Então isso, quer dizer, ele estava dentro de um grupo social, mas a prioridade, o feitio de conhecimento, a vocação para conhecimento era mais forte do que simplesmente as benesses da vida aristocrata ou monárquica e tal, né?
Agora, Roberto, Agora, nessa pergunta tinha uma outra, né? da observância das manipulações Isso. governamentais, ele pergunta se você tem alguma fatuística pessoal quanto a isso. O caso próprio, o caso do Humboldt, ele foi utilizado a favor, inclusive, do nazismo, a bandeira do nazismo, a bandeira de unificação da Alemanha, depois para a queda do Muro de Berlim. Então, veja, de acordo com as épocas e a política na Alemanha, a figura, o ícone dele era utilizado com determinado foco. Então, veja, do nazismo à queda do Muro de Berlim. Totalmente então, oposto. Foi utilizado como ícone pelo nazismo. Foi utilizado como ícone para derrubar o Muro de Berlim. No caso do nazismo, como ícone de cientista, Por causa da raça ariana. Então, veja o exemplo. Sim, como ele é bom. Do arianismo, o que. Então, olha só, né? O proveito. Dele. Exatamente. Então, veja, são realidades completamente distintas e conforme os argumentos de interesse. O caso do Newton, né, também em relação a toda a estruturação, a visão de ciência, né? A pessoa dedicada, a pessoa que se abstém, né? Se isola para uma vida dedicada. O caso do Mendel, a vida monástica dedicada à ciência. Então, pegou aquela imagem, ressaltou e aí propaga como a figura do cientista exemplar e tal. Então, tudo isso aí muitas vezes é conforme o interesse social ou político da época. Agora, na fatologia também, você poderia explicar as contínuas ramificações do conhecimento a partir do corpus científicos desenvolvido pelo autor? Isso. Então, vejam, o caso do próprio Newton aí, né? As teorias básicas de gravitação que dão repercussão em toda a explicação agora, hoje, para a estrutura da astronomia, né, vamos dizer assim. Toda a organização do sistema solar, a explicação, né, da movimentação na órbita, então tudo a partir, às vezes, de um determinado estudo. O caso do próprio Humboldt começa com a botânica ali, e relacionando ao ambiente, depois vem para a ecologia de ecossistemas, então vem toda uma linha. Então, conforme o pesquisador ele foi se diversificando, né, ele pode dar origem a diferentes linhas de pesquisa ao longo da história. Então, por exemplo, o Humboldt começou com estudos físicos do oceano, e acabou dando origem depois à oceanografia, mas ele nunca se dedicou à oceanografia, mas alguns estudos, pela curiosidade, deram repercussão assim na explicação por exemplo, de pescado, né, de quantidade de pescado lá pela costa do Peru, e isso deu repercussão, essa explicação deu repercussão, e isso ajudou a se fomentar cada vez mais pesquisa e estruturando a oceanografia. Mas veja, não é uma área que o pesquisador se dedica, mas às vezes ele, pelo olhar, né, de pesquisa, ele faz uma determinada ação, uma determinada pesquisa, assim, simples, mas aquilo vai dar efeito e repercussão maior no futuro, né? Então. Agora, Roberto, você podia dar uma palhinha, comentar um pouco para a gente sobre o livro que você cita na bibliografia, o livro Humboldt, Metabiografia? Bom, esse livro me chamou a atenção justamente por isso, né, o termo metabiografia, que eu fui curioso para ver o que era, é justamente essas diferentes abordagens. Então, por exemplo, cada capítulo mostra uma faceta da personalidade e as repercussões sociais que teve. Então, por exemplo, a face literária, ele tinha um traço um pouco, às vezes, poético na escrita, influência de Goethe, por exemplo. Então, tinha esse viés, pegou a influência do viés do romantismo e da poética. Aí vem a subversão.
Então, ele estava ligado à aristocracia, à monarquia, mas vivia escapando, tentando escapar, né, ao mesmo tempo estava vinculado. O próprio pai dele, às vezes, ajudava, assim, no sentido de escapar das diretrizes da monarquia, enfim, de ficar vinculado àquilo. Então, era caracterizado como subversivo. E por aí vai, assim, a identidade dele do chamado Humboldt verde, né, que é utilizado na questão toda ecológica, defesa da natureza e tudo mais. O idealista, o certificado da puridade, pureza ariana. E por aí vai, amigo dos judeus. Globalização, a visão globalizada das questões, por exemplo, ambientais e também sociais. Ele foi pioneiro na formação de rede de ciência, né, de troca de informações. A nazificação, como eu falei, o liberalismo, ele era a favor da conservação da natureza, mas ao mesmo tempo a favor do desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e tal. Eu falei amigo dos judeus, né, a visão de mercado livre, a questão pós-moderna também, ou seja, por ser mais, vamos dizer, republicano, dentro de uma época ainda de monarquia. E aí por aí vai. Então o livro ele pega as diferentes facetas, e aí quando você estuda a personalidade, vai ver que aqueles traços que tiveram repercussão social são traços forte de temperamento, de forma de expressão da personalidade dele, né? Então esse que me chamou a atenção, esse título de metabiografia. Ou seja, num livro só, estava reunindo as várias facetas da personalidade e mostrando as repercussões sociais disso. Então aí você, puxa, põe a mão na cabeça, caramba, deu tudo isso, porque, né, se você analisar só a biografia é uma coisa, quando você analisa a metabiografia, é que você vê a extensão, por isso que eu coloquei como uma das variáveis para análise da metabiografia, as repercussões sociais das ideias que a pessoa defendeu, enfim, dos vínculos, das amizades, enfim, a ideologia que a pessoa tinha, né? Então aí, por isso que é muito sério. Então, se você está estudando alguma retropersonalidade e ainda não tem metabiografia, acho que um bom passo para ter uma visão serexológica das repercussões daquela vida, sem dúvida, a gente tem que montar essa metabiografia. Eu, na verdade, ainda não me dediquei a refletir muito sobre isso, não, porque ainda é muita coisa que tem que ver. Assim, você vai avaliar, por exemplo, essa questão lá do nazismo, né? Por que levou a iconização do nazismo, né? A queda do Muro de Berlim. Então, por que foi utilizada a imagem da pessoa naquilo? Então, encontrar a raiz queda, disso... você já entendeu o que foi para a queda do Muro de Berlim? O que foi para a queda do Muro de Berlim é o Humboldt libertário, né? Ah, sim. Então, as várias facetas. Então, ele sempre foi muito vinculado, assim, muito posicionado no sentido de liberdade. Tanto o apelido dele de subversivo da aristocracia era justamente por não ficar assim, reverenciando demais ou escapando e sendo, vamos dizer, às vezes, persona não grata dentro da aristocracia. Embora tivesse um vínculo forte, porque a família e tudo eram amigos, sempre foram vinculados aos reis da Prússia, né? Foi toda uma geração vinculada aos reis da Prússia, ao mesmo tempo eram pessoas não gratas diante da corte. Então, tudo isso tem repercussão. Muito bom. Agora, na fatologia também, na terceira linha, você poderia comentar sobre as neociências? As neociências. É o caso que eu falei da oceanografia, né? Então, Humboldt fez alguns estudos sobre corrente marítima, temperatura e tal, mas nada de pensar em criar uma nova ciência. E acabou levando
a estruturação da oceanografia. O próprio Mendel, ele não estava ligado na genética em si, ele fazia parte de era uma cultura, um movimento na época que trabalhava com hibridização ou hibridação. Então, para produzir novas variações e tudo mais. Mas não estava preocupado com leis da genética. E aí você tem hoje a chamada genética mendeliana, uma especialidade dentro da genética. A própria física com Newton, né? Então, a física newtoniana. Então, cada cientista, ele às vezes naquela época, ele está preocupado em explicar determinado fenômeno, mas não tem noção que aquilo vai derivar para uma neociência, né? Igual aí, a pessoa quem propôs o termo metabiografia não tinha noção, ou talvez, que, veja, antes de usar esse termo, existem algumas metabiografias, mas não havia esse termo, né? Mas, de fato, já se fazia esse estudo mais complexo. E o que a gente pode chamar hoje de metabiografologia, né? Então, isso aí, sem dúvida, que é uma ciência que vai ser, vamos dizer, irmã aí da seriexometria ou da seriexometrologia. Então, vai caminhar junto para poder aprofundar os estudos seriexológicos. Agora, na terceira linha, de baixo para cima, na fatologia também. Você poderia comentar sobre a polivalência no passado, explicando a permeabilidade transcultural do presente? Isso. A questão, aí eu tenho que falar do próprio exemplo em relação ao Humboldt. A questão de ter passado por várias linhas, por exemplo, lidar com indígenas ou pessoas da academia. Então, de um extremo ao outro, as várias classes sociais, isso, por exemplo, na minha vida tem fatos nesse sentido, né, de ter contato tanto com indígenas, com professores da alta academia, doutores e tudo mais. Então, essa permeabilidade cultural é justamente nesse sentido, né? A facilidade de chegar nesses diferentes setores e estabelecer diálogo, conversar, por exemplo. Desde que cheguei aqui, por exemplo, eu tive contato com indígenas do Paraguai, Argentina, aqui do Brasil, além de, por exemplo, personalidades, doutores que vieram fazer palestra aqui, igual, por exemplo, o professor Tundizi, um dos grandes nomes da ecologia. A gente conseguiu trazê-lo aqui para fazer uma palestra sobre ecologia na primeira feira do livro. Então, esse contato, esse trânsito entre diferentes níveis e personalidades, isso ilustra, né, que realmente deve ter tido contato com esses grupos no passado, é muito provável, né, pelo grau de facilidade e de fato ocorrer, e isso nos remete então a uma possível histórico, né, um possível histórico no passado relativo a contato com eles. A questão de você se sentir à vontade, também de ter abertura, né? Ter abertura e sentir à vontade. Né? Uma coisa é você ter um encontro formal, você tem que contactar os índios lá em função do trabalho tal. Não. E outra coisa é chegar lá, conversar e o índio contar a história, e daqui a pouco os índios estão dançando junto com os alunos, com o povo todo, e formam uma confraternização e tudo mais. Então, esse tipo de... Os indícios de espontaneidade na interação do presente, eles traduzem alguma coisa, sem dúvida, do passado. Por isso que, por exemplo, quando a gente vai fazer um estudo de retropersonalidade, de retrocognição, é muito importante, por exemplo, começar vendo o que ocorreu na infância, né? A infância traz muito disso, da espontaneidade, de maneira de pensar, de agir, enfim, até de contatos sociais também. E esse traço que você colocou aí da polivalência no passado, explicando a permeabilidade transcultural do presente, da fatologia, eu enumerei aqui alguns pensadores, eu queria saber se você acha que eles têm esse traço, não só relacionado ao processo indígena, mas ao processo da polivalência em si.
Vê se você concorda que o Da Vinci, o Thomas Edison, o Benjamin Franklin, o Bertone, tem esse traço de polivalência no passado, ou eu não entendi direito? Não, aí potencialmente a gente pode falar que sim, mas teria que identificar a personalidade consecutiva, né? Entende? Porque aí, ó, ou a provável personalidade. Então, se a gente tiver uma ideia, onde é que está o Bertone, como é que ele está vivendo, e aí avaliar a retrovida dele, aí a gente faz esse contraponto. Então, é isso que eu estou falando, tem um potencial... Pela análise da vida dele hoje, do Bertone, que ele atuou em várias áreas, isso. Produziu, viveu em 3 países, né? Suíça, Paraguai... Potencialmente, numa nova vida, ele vai ter esse potencial aí. Né? Ele vai ter essa possibilidade de manifestar dele. Isso. O outro é o Benjamin Franklin também, que foi um cara que... Benjamin Franklin. Isso. Foi um cara que super criativo. Isso. Né? Então, aí, em tese, potencial tem. Mas aí a gente tem que identificar, nesse caso aí, a personalidade consecutiva. Então, eu coloquei o caso aqui como hipótese, em função de ter a hipótese de ter sido Humboldt. Então, por isso que eu coloquei essa situação aí. Tem uma base de várias vidas, né? Entendi. Me chamou a atenção aqui que o Humboldt foi utilizado como ícone para o nazismo, mas, ao mesmo tempo, ele foi reconhecido como amigo dos judeus. Né? Então, sim, é. E aí eu já faço a pergunta que se refere lá na efeitologia, que você colocou o efeito reflexivo das amizades. Por que você colocou isso aqui no verbete? Aí esse efeito reflexivo das amizades, sim, porque ao reencontrar determinadas pessoas, à medida que a gente pesquisa retropersonalidade, obviamente que uma das curiosidades que a gente tem é saber quem que estava junto da gente no passado, né? E quem que está junto hoje. Então, existe uma relação direta. Aí você identificando as amizades de hoje, a gente começa a suspeitar das amizades do passado. Aí, ao aumentar, qualificar esse contraponto, né, essa comparação, a gente tende a entender os vínculos que a gente tem com os grupos de hoje. Não sei se está ficando claro. Então, eu comparando, né, minhas amizades de hoje e as amizades do Humboldt, aí eu posso ter uma ideia de que grupo eu tenho mais afinidade. Entendeu? Eu vou refletir sobre isso, eu vou pensar sobre isso. Agora, de qualquer maneira, uma preocupação que eu expressei, né? Por que foi utilizado como ícone lá do nazismo? Então, isso é uma preocupação e, no caso, né, sendo a personalidade, no caso de ser a personalidade consecutiva, então, poxa, qual é o vínculo que tem com esse grupo, né, de nazismo? Então, qual foi a raiz, qual foi o elemento que levou a linkar com ele? Então, foi só a questão da iconização? Não, deve ter alguma raiz mais por trás. Entende? Então, os vínculos da personalidade consecutiva e hoje. Então, qual é o meu vínculo hoje com militarismo, com autocracia, por exemplo, que é bem ligado ao nazismo? Entendeu? O que é que eu tenho ainda de raiz de nazismo, nesse sentido, que seria alguma questão de autocracia, alguma questão de arianismo, entendeu? De aristocracia. Então, algum traço, alguma raiz, algum vínculo pode ter. Então, o que aparece na metabiografia deve ser seriamente refletido no caso aí da personalidade consecutiva, dela avaliar por que apareceu isso. Porque a metabiografia, ela vai ilustrar os fatos e repercussões que tiveram aquela vida. Então, isso é muito sério no caso da pessoa que ressomou e que está recebendo de alguma forma essas repercussões, esses efeitos. Então, vale a pena estudar o círculo de amizades e comparar no presente e na retrovida também. Isso. Na retrovida. Então, é fundamental saber tudo que teve distinção. Agora, no caso aí dos judeus, tem vínculo ainda com os judeus que traz, por exemplo, eu estudei, meu colégio era
era vizinho, né, da comunidade, do colégio da comunidade judaica lá em Recife, por exemplo. É uma semelhança, por exemplo. Então, de qualquer maneira, a gente contatava alguns dos judeus desde a infância, assim, mas apesar de eu não ter vínculo direto. Então, de qualquer maneira, assim, vale a reflexão sobre as semelhanças, as, né, congruências que tem entre uma vida e outra. Você quer perguntar? Quero. Ô, Roberto, ainda em fatologia, o que você quis dizer com as repercussões das infiltrações sociais? Essas repercussões eu comentei aqui há pouco, é sobre o fato de a pessoa ter estar vinculada a diferentes grupos sociais. Né, o caso, eu citei o exemplo do Humboldt, que era ligado à aristocracia e à monarquia. Então, perante a monarquia e a aristocracia, às vezes era persona não grata. Por quê? Tinha objetivos diferentes da própria monarquia e da aristocracia. Ou seja, enquanto ele estava querendo investigar, pesquisar, né, se dedicar ao conhecimento, a monarquia ou a aristocracia queria se dedicar ao quê? Ao glamour, ao poder, enfim, né, toda a política relativa ao poder. Então, isso traz repercussões na vida da personalidade. Ah, obrigada. Okay. Oi. Oi. Sim. Queria te perguntar, na página 2, tecnologia, você coloca na segunda linha a técnica da autoanálise bibliográfica e na última a técnica da equanimidade investigativa. Poderia ampliar, a ver como você tem feito assim para poder considerar e pautar a pesquisa da retropersonalidade? Tá, primeiro a autoanálise bibliográfica. É isso? A técnica da autoanálise bibliográfica. A autoanálise, então, a autoavaliação bibliográfica dos livros. Então, no caso, você tendo a hipótese de uma personalidade consecutiva, ou de retropersonalidade, né? Encontrar os livros dessa retropersonalidade e fazer uma avaliação para ver se a teoria, os princípios, a estrutura, o modo de pensar, né, o conhecimento que ela trabalhou, se ela realmente tem a ver com você. Então, é fazer uma autoanálise, considerando-se a personalidade consecutiva daquela pessoa, e aí você faz a análise dos livros dela, para ver se realmente você tem afinidade ou não. É um referencial. E o outro, a equanimidade investigativa. Então, essa técnica também ela é bem importante no sentido de que equânime é tornar mais equilibrado, não é isso? Então, na hora que você vai investigar uma retropersonalidade, as repercussões são muitas, assim, nesse sentido de tanto tem aspectos positivos quanto negativos. Então, tem aspectos superestimados e aspectos subestimados. Então, a equanimidade, ela busca, você tem que ter um posicionamento de equilibrar isso. Então, se você vai se entusiasmar e entrar nessa onda da iconização, então o Newton pegar aqui e ver a figura, a imagem santa dele, a imagem, né, super exaltada pela mídia. Então, se ele entrar nessa onda e for estudar a biografia, né, com esse impulso, com esse instinto, aí ele, possivelmente, a pesquisa vai esfriar. Então, a equanimidade é para a gente avaliar os fatos que teve, né, na vida daquela retropersonalidade e como é que tem repercussão na gente aqui. Então, tratar tudo com o máximo de equilíbrio possível. É um esforço, isso não é assim, não tem uma fórmula, né, totalmente isento, porque você está pesquisando a si mesmo, então dá repercussões de trafares, de trafores, enfim, de interpretações sociais, interpretações positivas, negativas, distorções de interpretação, tudo isso tem. Então, assim, foi bom estudar a metabiografia, que eu vi que os outros, vários outros, isso é extremamente normal, né? Ter essas múltiplas interpretações
essas diferenciações no estudo biográfico. Então, é importante ver que essa metabiografia ela esclarece essa variedade de formas de vida dentro de uma mesma vida. Entende? É o que de fato a gente é, né? Ela retrata um pouco essa complexidade que a gente é, mas aí não tem jeito. A equanimidade ela vai dar esse tom de equilíbrio. Eu me lembro que um laboratório da auto-organização, mas acho que está em todos os laboratórios, na pasta diz que o limite entre a pesquisa e o pesquisador é a cosmoética. E aí intervém a cosmoética, porque procurar o melhor, de acordo à intencionalidade da própria consciência, procurar o que seja mais ajustado à realidade, né? Assim que o que você está dizendo me lembra isso. A ideia de não estar aí também, né? O ideal é que o pesquisador se renda aos fatos. Agora, quando os fatos o problema é a qualidade dos fatos relatados, a qualidade do relato dos fatos. Isso, a qualidade é perfeito. Então, mas bom, por isso que é sério essa questão. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas bom, alguma hora a gente vai tentando assim uma pesquisa intensiva, vai conseguindo ir deixando de lado tudo ao redor para ir realmente chegando ao ponto, né? Mais uma, da paradoxologia, o último item, o paradoxo entre o ter sido na retrovida e o feito para ser após a de soma. O caso aqui foi mais, isso eu tirei da metabiografia do Newton, né? Quer dizer, todos têm um pouco disso aí. Ou seja, o que de fato a pessoa foi na retrovida e o que ela foi preparada para ser. Tá? De todos esses, quem teve mais preparo assim, de manipulação de imagem metabiográfica foi o Newton. Então, ou seja, preparado para ser um gênio. Então, o título do livro ilustra bem isso. A fabricação do gênio. Então, assim, enquanto que a realidade dele era extremamente complexa, tem relato de insanidade, de estressamentos, enfim. O peso da consciência para poder limpar tudo isso, né? Agora, aí tem que ver os atenuantes, né? Porque foi fabricado para ser assim. Então, teve um proveito da vida daquela pessoa para montar um ícone, no caso aí, dentro da ciência. Então, ela tem atenuante porque não foi por ela intencionalmente, mas ela não pode se isentar de que tem traços, aqueles traços que favoreceram que isso ocorresse. Então, ela tem traços pessoais que favoreceram que aquilo ocorresse, tanto traços positivos quanto negativos. Por exemplo, a questão de dedicação ao estudo, a polimatia, são traços positivos. Mas questão de narcisismo, de autoimagem e tal, traços negativos. Então, tudo facilita a criação, a produção do mito. Te agradeço e, sobretudo, a coragem, né, de apresentar o trabalho de autopesquisa. Obrigada. Agora, Roberto, porque essa questão de se chegar a esse tipo de análise, né, isso significa também, tem um trabalho importante aí nessa abordagem, que é a comparação de várias biografias com um tema afim, não é verdade? Exatamente. Então, assim, quando eu estava pesquisando, eu sempre eu pensava assim, que devia ser muito grato aos biógrafos, né? Porque grande parte da pesquisa assim, que a gente consegue fazer de retrovida, se não fossem os biógrafos, como é que a gente ia conseguir esses dados, né? Então, eu sempre me preocupei muito com isso. Agora, em relação aos metabiógrafos, poxa, aí essa gratidão é extremamente, radicalmente superior. Por quê? A pessoa fez uma avaliação crítica, né, das várias facetas, das nuances, das interpretações, reinterpretações de uma vida. Então, é muito mais complexo isso aí. E para a personalidade consecutiva, isso aí é como
muito superior a um banquete, sei lá o que, como é que a gente pode oferecer em termos de conhecimento, né? Então está trazendo assim, ó, um prato cheíssimo, né, com sobremesa e tudo mais, um PF completo, né, incluindo sobremesa. Tá certo. Quer perguntar? Roberto, eu tenho duas questões. A primeira está na primeira folha. É o segundo item. Você podia explicar? Obrigada. Patologia, Tânia? Fatologia. Fatologia, segunda linha, segundo item. Não, segundo item, na primeira linha. As multibiografias retratando a mesma vida. Isso. Então, as multibiografias é justamente isso que eu estava comentando agora. Um biógrafo, ele vai e coloca uma visão, faz uma avaliação de determinada vida, igual o Newton lá, por exemplo. Tem vários biógrafos, todos eles têm vários biógrafos, Darwin, por exemplo. Então, mas o metabiógrafo, ele vai avaliar as várias biografias, então multibiografia, mas é sobre a mesma vida, é sobre uma vida só. Então é sobre a vida do Newton. Então as várias interpretações, as reinterpretações, as distorções, os proveitos políticos, então tudo que teve a respeito daquela vida, ele é retratado na metabiografia. O caso da metabiografia do Humboldt é que ficou mais explícito isso, né? Porque o autor ele publicou com o título Metabiografia. Então os capítulos, eles são retratados, eles foram organizados procurando retratar justamente isso. Então as biografias que retratam a figura icônica relativa à ciência, relativa ao social, relativa à antropologia, relativa ao judaísmo, por exemplo, relativa à aristocracia e por aí vai. Então, as múltiplas ou multibiografias retratando uma vida. A mesma vida. Ah, tá. E, por último, na última folha, a página 5, aqui na frase enfática você bota: evidencia as lendas na herança interexistencial do autor. O que são essas lendas? As lendas são justamente isso, ó. A lenda de Darwin, no caso aqui, que ele se confessou ao cristianismo, né? No final da vida. No berço da morte e tal. Ficou com medo, então, né? Tem essa lenda. A lenda do Mendel, o pai da genética. Então, essa lenda que o trabalho dele ficou oculto durante muito tempo e só... você conhece bem o caso do Mendel, né? Bem ligado mais à química e à genética. Química e biologia. Né? Então ficou perdido, e aí um belo dia foi encontrado, e aquilo trouxe muitos benefícios para a ciência, e criou a genética mendeliana. Então veja, essa imagem foi construída, foi produzida, e aí não só essa, como várias outras. Então no caso do Mendel lá, são as 9 vidas de Gregor Mendel, as 9 interpretações de uma mesma vida, né, retratando, né, com enfoques diferentes. Eu ia perguntar isso aí também, as 9. As 9 vidas de Gregor Mendel. Que 9 vidas são essas? São as distintos aspectos, né? Posso falar rapidinho, para você ter uma ideia. Ele não era darwiniano. Então, tem biografia que fala que ele não era darwiniano ou darwinista. Tem biografia que ele era um ótimo darwiniano. Tem biografia que ele fala que ele não trabalhou direto com evolução. Tem biografia que fala que ele rejeitava a teoria da evolução. Tem biografia que fala que ele definiu, né, as leis da genética. Tem biografia que fala que ele não estava interessado, não estava voltado para as leis da genética, né, da herança. Tem biografia que fala que ele produziu, tinha dados falsificados.
e biografia que fala que não tinha falsificação nenhuma, que eram dados verdadeiros, concretos. De pesquisa, né? Isso. Então, e aí, a gente vai se basear em quê? Então, vejam que a metabiografia que é a realidade. Então, você tem que ver o que é que teve de verdadeiro, o que é que teve de manipulação, que momento e quem manipulou na época. Porque como a gente pega a coisa do passado, a gente teria que investigar, ver quem que escreveu aquela biografia com aquele sentido, ver qual era o currículo do cara, a intenção qual da foi a pessoa, intenção, tentar a intenção. Então veja como é complexo, assim, como é que a gente nada ainda com um oceano muito extenso assim, e obscuro, porque a gente se baseia muito em biografias que podem ser, né, estar com a intenção altamente equivocadas, falsas, manipuladoras. Uma visão pessoal, às vezes raivosa, né, do escritor. Beleza, hein? Beleza. Muito obrigada. Roberto, e aí mais uma vez, né? Acabou? Você quer Acabou, não, tá? Eu só estou agradecendo e dizendo que gostei muito. Parabéns pelo verbete. Então, Roberto, mas até pela fala da Tânia, tudo que você já vem falado, e o verbete em si, isso nos remete a mais uma comprovação, enfim, algum fato, né, da importância da gente escrever, né, da gente registrar realmente o que a gente pensa. Clareza. Com clareza, visando Atares, não é verdade? Não, realmente é fundamental, né? Eu fico pensando em relação à própria vida, né? Essa agora, atual. Sim. Às vezes, a gente já passou por algumas atividades, algumas ocorrências na vida, e isso fica, ninguém registra. A própria pessoa também não registra. E quantas vezes eu já me deparei, eu penso que todo mundo, às vezes uma pessoa fazendo um comentário de um assunto que você participou dos bastidores ou participou mais ativamente, e você vê o quanto que é fácil ter uma interpretação, não por má intenção, mas por ignorância mesmo, por não se ter um relato, alguma coisa mais fidedigna, escrita. Então dá para a gente refletir bastante, né, sobre a nossa responsabilidade de, pelo menos daqui para frente, tentar registrar o máximo que a gente pensa e não ficar sujeito, assim, a gente vai estar. Sempre vai estar, mas procurar registrar. A gente atenuar isso. A nossa versão, pelo menos, né? Roberto, é o Júlio. Bom, foi um prazer estar aqui hoje assistindo o teu pronunciamento. E uma coisa que, assim, eu achei interessante que você abordou aí, a questão de várias biografias que é interpretações. E é engraçado que tem gente, por exemplo, que condena a Wikipedia, né? Fala que a Wikipedia é um negócio assim, que as biografias não é muito confiável, mas pelo que você está falando, nenhuma biografia é confiável, né? Não é? Então, porque, por exemplo, até a Barça, lá, a Britânia, por exemplo, que tem uma biografia, mas ela também se baseou em biografia de terceiros, para ela colocar lá. Então, resumindo, nenhuma biografia ela é confiável, mas o Wikipedia ele passa a ser uma biografia bem popular, onde a sociedade tem mais acesso, né, do que na questão de poder aquisitivo, porque por exemplo, a Britânia você tem que pagar para você ter acesso a ela, né? Então aí a minha dúvida é justamente isso. Você acha que a consulta na Wikipedia, em termos de biografia, é um começo para o indivíduo ter acesso a alguma informação da biografia, para aquela personalidade?
Tem artigos muito bons na Wikipedia. Depende da língua, por exemplo. Depende Se você vai começar a pesquisar em inglês, a Wikipedia, aí já é diferente. Em geral, ou na língua nativa daquele assunto, daquela personalidade que é retratada. Então, se você vai ver Darwin, tem que ver em inglês a história do Darwin. Embora, por exemplo, se ele atuou, então se tem uma personalidade que atuou mais em outra língua, então se era inglês e atuou mais em francês, então vê lá no francês também. Mas de qualquer forma, a principal lição da metabiografia não é que nenhuma seja confiável, mas pelo contrário, todas devem ser consultadas, ou o máximo possível deve ser consultado. Então uma metabiografia, ela só é isso que eu estou defendendo aqui, que é a melhor retratação da existência da personalidade é a metabiografia. No entanto, ela não é feita só com poucas biografias, deve ser o máximo possível para poder se ter a ideia da complexidade, cotejo, né? A complexidade da vida daquela personalidade. Agora, aí a Wikipedia, o que tiver, todas as fontes populares de informação devem ser escutadas, válidas, porque de qualquer maneira a interpretação popular ela vai retratar às vezes a intenção midiática ou a intenção política daquela época, que é o caso lá do Newton também. Então havia o caso do Mendel, havia uma intenção de se propagar uma figura icônica de um cientista assim assado. Então com essas e essas características. Então aí, se as pessoas propagam muito aquela ideia, quer dizer que a manipulação, a força midiática, ela funcionou. Né? Então, de qualquer maneira, vai servir como referencial. Então, tudo deve ser estudado na metabiografia. Obrigado. E na primeira folha, fatologia, nós estamos analisando as diversas interpretações. Tem a ver com a terceira palavra, a terceira linha da fatologia, polietismo? Tá, o polietismo é um verbete que eu mesmo escrevi, um dos primeiros, eu acho. Então, polietismo tem a ver com a polivalência, né? Ou seja, de trabalhar ou atuar em diferentes áreas. Então, diferentes áreas de interesse, diferentes formas, por exemplo, pesquisar tanto o vulcanismo, que é um processo mais físico, quanto também, por exemplo, a etologia, o comportamento das pessoas, dos animais. Então, essa diversificação de interesse, não só de interesse, mas de realização. Então, você foi lá no vulcão e estudou o vulcão. Você foi lá nos índios e estudou e observou o comportamento dos índios. Então, esse é o polietismo, é você atuar em diferentes áreas. E isso vai acabar tendo repercussão em diferentes linhas. Então, se você tem curiosidade em alguma área, vai lá, investiga, vai lá e bola alguma metodologia para estudar aquilo. Então, quem sabe, possivelmente aquilo no futuro vai trazer alguma repercussão positiva para você, né? A segunda pergunta é a sequência. As referências eponímicas. Ah, tá. Pegou bem, esse aí é uma prospectiva, né? Tem uma proposta de verbete que eu não sei se vai ser aprovada ainda, que está na minha lista, que é sobre a eponímia metabiográfica ou biográfica. Que a eponímia é quando se faz alguma homenagem em nome de espécies com o nome do pesquisador. Então, igual tem lá o Mastothermes darwiniensis, então o nome de uma espécie em homenagem a Darwin. Aí eu vou estudar, vou apresentar. Então, qual é a relação daquele bicho com o traço de personalidade da pessoa? É isso que eu quero relacionar. Então, as eponímias, elas mostram alguma coisa. Então, Humboldt tem um monte, Mendel tem outros tantos, Linneu é que é o campeão, né? Tem um monte de nome e que usa, né, o nome dele. Linneus? Linneano, Lineatus.
Então, são referências de nomes que trazem uma homenagem, uma referência àquela personalidade. Então, vou procurar relacionar o que é que tem a ver o nome ou a espécie com a pessoa, né? Que traço que deve ter. Muito bom, obrigada, hein? Roberto, sobre essa questão das divergências entre as biografias, me fez na cabeça, eu fiz um paralelo entre uma questão que existe dentro da psicologia, que são as diversas teorias da personalidade. Em psicologia, às vezes a gente fala que as teorias da personalidade falam muito a respeito dos próprios autores dessas teorias. E da mesma maneira parece que acontece na biografia. Na biografia diz muito respeito ao biógrafo, né? Quer dizer, vai passar aquela história, isso sem nem considerar a questão de intencionalidade ou de manipulação intencional. Mas vamos supor que mesmo com boa intenção, sempre vai ser um filtro, né? Sempre vai estar filtrando a história para aquilo que chama mais atenção para ele, quer dizer, sempre vai haver esse viés, né? Exatamente como acontece com as diversas teorias da personalidade humana na psicologia. É bem isso mesmo. Eu estava lembrando que o professor Valdo comentou, acho que ontem ou anteontem, que eu achei interessante a frase, que a retrocognição corrige a história. Então, essas variações, essas divergências que ocorrem entre as diversas biografias acabam sendo corrigidas pela própria retrocognição da personalidade consecutiva. Isso, agora aí que entra a metabiografia, porque já é a síntese, já é aquilo que eu falei, o prato cheio para o autor, principalmente a personalidade, acessar e aí procurar, checar, investigar, enfim, essas diferentes interpretações aí. E aí entra aquela colocação que a Cristina fez ainda há pouco, você também, né? Da questão da posição cosmoética. Equanimidade do investigador, porque a gente sabe que é natural até, tem uma tendência de você, mesmo numa retrocognição, que também isso acontece, né, Roberto? Você tender a adoçar... Então, esse foi um dos motivos... A situação, né? A seu favor, né? Tem que ficar muito atento com isso. Exatamente. Que de procurar publicar, de fazer essas publicações. O que me levou a fazer o livro também, colocar a condição de hipótese, né, de personalidade consecutiva no livro, foi justamente essa condição. Então, melhor explicitar e deixar claro o que eu estou estudando, o que eu fiz de pesquisa, do que simplesmente deixar no ar, né? Então, colocar um nível de realidade que eu consegui até agora. Então, é melhor colocar isso do que... E até mesmo para testar, né? Porque, de qualquer maneira, como é que a gente vai testar as hipóteses? A gente tem que escrever, publicar, divulgar, senão a gente não vai ter feedback sobre isso. Uma coisa que eu estava pensando aqui agora é que você ler biografias, quando você está estudando uma personalidade consecutiva, que por hipótese tenha sido a própria, é uma grande consim-cobaia, né? Você está sendo analisado historicamente por outras pessoas. Não deixa de ser uma consim-cobaia. Claro. É um viés. Cobaia serexológica. É bem sério isso. Agora, você quer perguntar? Quero. Roberto, em paradoxologia, não sei se você já falou, mas pode ser que eu não tenha percebido. Você poderia explicitar um pouco mais o paradoxo entre o ter sido na retrovida e o feito para ser após a dessoma? A diferença entre o que de fato a pessoa foi e o que é que ele foi produzido para ser, né? Eu comentei sobre isso, o caso do Newton, né, fabricado para ser o gênio, o próprio título do livro. O caso do Humboldt no nazismo, né, a unificação da Alemanha, enfim. Então, o que a pessoa tinha de algum traço é utilizado, às vezes, para poder, né, intensificar aquele traço, e é utilizado como um interesse político, ou às vezes biográfico. Então, tem casos que o biógrafo ele tem uma tendência, né, ou uma afinidade por determinado assunto, e ele pega o aspecto do biografado e ressalta aquilo. Então, isso que a gente tem que estar atento a tudo, né? E principalmente se o pesquisador é o próprio cobaia, é a própria retropersonalidade.
Então exige mais ainda atenção assim, e a cuidado com essa manipulação. É bem interessante a gente ver, assim, às vezes, esses biografados mais polêmicos, né, que tem alguns com muita controvérsia, e aí você vê as abordagens dos biógrafos e alguns inflamados na defesa, e você vê que extrapola, né, a questão mais técnica, mais isenta, né, nas análises. E aí eu fico me perguntando, né, o que será que essa personalidade tem a ver com esse biografado para estar essa abordagem desse modo, né? Então, isso está acontecendo dessa maneira. Qual é o papel retrocognitivo lá de retrovida? Agora, essa questão da política, dos governos e da invenção da cultura, da invenção do mito, da invenção da personalidade conveniente, né? Isso é algo assim muito frequente, né? Eu acho que é um nicho assim de pesquisa enorme. Na política é bem claro isso, bem evidente. Agora, o que chamou a atenção é que a metabiografia, então que é o estudo que dá pelo menos dá uma visão mais ampla dessa realidade, né? Porque se não for desse jeito, então não é metabiografia. Se ela não for realista o suficiente para aprofundar e mostrar essas diferentes facetas, não é metabiografia. E ela nasce justamente no meio científico, né? Que é o meio da isenção, né? Toda a base, um dos pontos que a conscienciologia é criticada justamente por envolver o pesquisador com a pesquisa, enquanto, né, a ciência convencional, o pesquisador é isento, é impessoal. Então, onde é que está a impessoalidade na ciência, com toda essa manipulação, com toda essa fabricação da figura do cientista, né? Então, a fabricação do cientista, né, genial. Então, isso aí que é ponto crítico. Bem sério. Sim, queria... Na efeitologia, queria te perguntar dos dois últimos itens, na página 2, os efeitos autocognitivos da retroforma e os efeitos da recalcitrância temperamental. Mais 2 verbetes, esses aí já estão aprovados. Sim. Tem 2 verbetes sobre isso, que é a recognição da mas retroforma. No teu caso, como você pode dizer? O efeito autocognitivo da retroforma. Então, se você chega no ambiente, realmente, isso que eu pude observar, se há de fato uma retroforma naquele local que você está visitando, alguma repercussão vai ter repercussão positiva dentro da energosfera, enfim, né, ou seja, no seu campo energético, na sua maneira de manifestar. Então, esse efeito, isso aí gera uma reflexão inevitável. Então, se você está ali naquele ambiente, está ocorrendo uma série de sincronicidades e está havendo a repercussão positiva na sua sinalética energética, então não tem como você não refletir, parar e refletir sobre aquilo que está ocorrendo, porque é um dos testes, é uma das formas de tira-teima, né? Será que eu tenho a ver com aquela retropersonalidade? Então, se você está no ambiente que ela viveu e aí tem repercussão, tem indício de retroforma, então vai dar alguma repercussão na sua maneira de pensar. E o outro são os efeitos da recalcitrância temperamental. Então, a recalcitrância temperamental justamente são os aspectos ou traços do temperamento pessoal que realmente, praticamente não mudam de uma personalidade para outra, de uma vida para outra. Então, ele permanece praticamente inalterado, assim. Claro que ele se manifesta de formas diferentes, mas a essência do temperamento está lá. Então, isso provoca também uma reflexão, um efeito autocognitivo sério, né? Então, um exemplo que eu poderia dar, que eu falei aqui, o caso
do Humboldt com a aristocracia, né? Então tem um vínculo aristocrata. Então o que ele tem de comportamento que o vincula com a aristocracia? Então que traços de temperamento? Então altivez, então tem vaidade, e essa vaidade então aí continua a se manifestar, né? Então onde que se manifesta? Como? Então você pega, se você identifica nessa vida aqueles traços, né, do passado, e aí permanecendo no presente, então isso te dá um efeito de parar, pelo menos parar para refletir, né? Claro. Então, e aí, enfim, aí você vai detalhando o temperamento e vai vendo o que realmente permanece e o que não permanece. Então, a curiosidade, por exemplo, o cara abrir mão de tudo e partir para a investigação, para a pesquisa. Então, isso permanece hoje ou não permanece? E aí se pode também refletir quanto à influência da genética que pode ter tido, a mesologia. Isso ajuda a descartar da etapa histórica, né? A recalcitrância temperamental, ela ajuda a descartar justamente essas influências. Então você vai ver, então isso aqui não é genético, porque a genética é bem diferente. Isso aqui não é social, porque o meio social foi bem diferente. Então a recalcitrância temperamental ajuda a descartar essas influências. O que foi genético? O que foi tudo fora da própria consciência? Vamos lá? Roberto, não sei se pode falar de uma maneira bem rápida, na página 1, a estrangeirismologia, os 4 estrangeirismos, por favor. Tá. A locução lives after life, que essa é uma resenha que eu comentei aqui no início. Tem uma resenha publicada na Nature, que é sobre o livro do Humboldt, que é o Metabiografia, né? Metabiography. Então, nessa resenha, é que o autor fala como se o Humboldt tivesse tido várias vidas depois da morte. Ou seja, as várias interpretações que ele teve após a morte, após a dessoma dele. Aí depois a gente tem o Making of a Genius. A fabricação do gênio, que é inspirado no livro do Newton, o próprio título do livro do Newton. Então, aquilo que foi fabricado para ser, foi manipulado, foi pensado para ser, e não exatamente como a personalidade foi. O outro aqui, a construção da lenda, isso, é o caso do Darwin, né? A construção da lenda da confissão, né, ao catolicismo e tal. E um outro, o mito dos famosos. Então, aquela história, né? Criou fama, deita na cama. Então, a fama, em geral, é um prato cheio para a criação do mito. Aí você tem que perguntar, o mito interessa a quem? Se interessa a própria personalidade, se ela é narcísica ao nível de querer se tornar um ícone, uma figura mitológica, ela aí se vira e pega as repercussões disso. Ela, uma hora, vai sofrer essas repercussões. Agora, se isso foi fabricado em função do nome dela, aí a gente vai ver que vai haver a diferença. O ideal, por exemplo, seria ver todas essas figuras que tiveram iconização, no caso aqui da ciência, como é que elas estão hoje, né? Então, se a gente pudesse comparar cada uma metabiografia e a personalidade hoje, fazer contrapontos, fazer acariações, investigar a vida, aí sim a gente poderia ver, detalhar melhor, né, como é que é essa fabricação do gênio, do ícone, a repercussão social, como é que ela está hoje, quem que teve mais repercussão de iconização hoje? Quem será dessas figuras que está mais enrolado com o mito? Isso é uma pergunta que eu... isso é uma grande pergunta. Que eu tenho aqui assim ainda, caramba, quem que mais se enrolou com isso, né? Então, vale a pena. Isso, do ponto de vista serexológico e de grupo, dá uma análise muito interessante para a gente ver, né, a visão evolutiva disso. Agora, Roberto, na parafatologia, página 2, quarta linha.
Gostaria que comentasse a fundamentação paracerebral da pesquisa holobiográfica. É interessante esse aspecto que eu acho que eu coloquei junto com o reverso da retrocognição. E zoom holomnemônico, reverso da retrocognição e a fundamentação paracerebral da pesquisa holobiográfica. É que, à medida que a gente vai levantando evidências sobre retrovidas, uma das fichas que cai é que a base disso, então, se você começa a ter uma curiosidade sobre determinada linha de atuação ou de personalidade, né? Começa a desconfiar que pode ter sido essa ou aquela pessoa. Então, com o tempo, se você consegue vai levantando evidências e vai caminhando para a autoconfirmação, uma das fichas que cai é justamente essa. Aí você vai vendo que aquela ideia toda que você tinha, a desconfiança, era tudo uma manifestação paracerebral, ou seja, era a sua memória de consciência, ou a sua memória de paracérebro que estava borbulhando ou impulsionando a sua memória física atual aqui. Então, após a ressoma. Então, dos efeitos que eu posso relatar de expansão de memória, justamente esse zoom aí holomnemônico, é que tem determinadas horas que você acumulou tanta informação. É quando você vê, por exemplo, a metabiografia, estudo do temperamento, comportamento, você acumulou uma série de informações sobre a retropersonalidade e aquilo gera uma autocognição, um autoconhecimento como você nunca teve antes, ou seja, explica uma série de fatos da sua vida atual, da sua maneira de ser, ou seja, de quem você é na verdade. Então é como se explicasse, olha, você é assim, assim, assado, você é isso. Então, de uma maneira sintética, mas profunda, de uma maneira que você não tinha visto ainda anteriormente. Ou seja, eu atribuo isso a uma memória paracerebral, ou seja, é como se você criasse subsídio ou informações suficientes para que o paracérebro pudesse ter alguma manifestação, ou seja, a gente conseguisse ter uma compreensão de um nível aproximado, como se a gente estivesse na condição de consciência, ou seja, uma extrapolação, né? Como se a gente tivesse uma expansão de memória. É isso que eu atribuo, vamos dizer, um dos principais efeitos da pesquisa retrobiográfica, né? Então, muita gente pergunta, eu tenho tanta coisa nessa vida, tanto trabalho, tanta coisa para escrever, pesquisar, tem tanto assunto, para que eu vou me envolver com o passado, com retrovida? Então, muita gente acha que é mera curiosidade, saber quem foi ou deixou de ser. Então, não é bem isso. O principal ponto é justamente esse acho que o ponto-chave aí de toda a pesquisa serexológica, né? Trazer o seu paracérebro para cá. Ou seja, você vai recuperando memória de tal forma que você fica mais autêntico em relação ao que você de fato é. Ou seja, você fica mais tranquilo consigo mesmo. Você vai, com o tempo, se reconhecendo como sendo daquela forma mesmo. Saber de fato quem que você é, né? Isso. Microfone, Cristina, as pessoas não estão ouvindo. Digo, o que interessa a todos nós, pelo menos os que estamos aqui estudando a parte da seriexualidade, porque é o único jeito para saber os trafores, os trafares e os trafais. Se não está tudo muito coberto, não adianta. Não adianta. Então, estar o mais ajustado possível à realidade da consciência é poder ter a possibilidade de trabalhar o que realmente é valioso trabalhar, da própria personalidade. Que é muito interessante quando a gente tem uma hipótese, ou enfim, mais de uma de pesquisa de retropersonalidade, e você, mesmo você não tendo uma confirmação total, mas é muito interessante essa identificação
E quando propicia você se compreender melhor, né? Por que você funciona daquela maneira, né? Puxa, mas eu já funcionava assim em tal época, séculos, ou enfim. E é interessante como fonte de pesquisa para reconhecimento. Para o reconhecimento, para essa puxada de fio de meada. Eliminar esse quebrar, acho que eu comentei aí, quebrar os limites do tempo, das dimensões. Isso, Agora, Roberto, como identificar a retrosenha pessoal dentro da metabiografia? Isso, talvez, é uma das perguntas curiosas, assim, né? Essa pergunta é de uma historiadora. Historiadora. Tá bom. Ver o que realmente prevaleceu mais na metabiografia. Que eu comentei anteriormente, a metabiografia ela vai ilustrar aquilo que pesou mais. Embora, por exemplo, tenham tentado utilizar na política de uma forma, nas artes de outra, mas o que de fato a pessoa tem mais vínculo, a tendência é a metabiografia ilustrar melhor, porque vai aparecer com mais força. Então a retrosenha ela inevitavelmente vai aparecer na metabiografia com mais força. Então tem que ver, acho que eu comentei no verbete. Seria pontos em comuns, Roberto? Não, a reincidência. Tem algum lugar aí no verbete que eu coloco. A reincidência das formas de retratar aquela retropersonalidade. Ou seja, como é que ele mais... ponto em comum das diversas abordagens. Como é que ele é mais retratado, né? Como, por exemplo, o caso aí do Humboldt. É mais retratado na política, é mais retratado ele tem apelidos em todas as áreas, mas é mais retratado onde? É o naturalista, é aventureiro, é curioso, mas é o naturalista de laboratório? Não, naturalista de campo. Então esse vínculo do empirismo em relação à natureza, isso marca bem. O caso do Newton. Então, onde é que estaria a retrosenha do Newton? É matemática? É física? Entendi. Como é que é? Na alquimia, o Newton teve muita relação com religião, com alquimia. Então, onde é que está o traço dele mais forte? Onde é que se ressalta mais? Então, possivelmente, a questão de retrosenha dele esteja mais ligado à física, é onde deu mais repercussão todo o trabalho dele. Então, é por aí, esse é um referencial que a gente pode ter. Agora, sem dúvida, a metabiografia ele ajuda a chancelar realmente onde é que deve estar, onde é que está concentrada ali a retrosenha da personalidade. Você quer perguntar? Aquela questão da reverso da retrocognição. Eu tenho a hipótese de que sou mãe de uma consciência pela terceira vez. Então, por 3 vidas, a gente está numa relação de mãe e filho. Isso baseado em fatos e parafatos. Como eu poderia saber isso direito? Eu não sou muito interessada nessa questão de retrovida. De retrovidas, não. Pois é, então, mas se você está, olha, vou pegar fazendo a pergunta, sua fala. Ele é muito interessado. É isso. Então, você está interessado em entender essa situação. O problema é assim, que essa condição me incomoda muito. Porque eu convivo com o meu filho e sinto que ele é meu filho pela terceira vez. Em situações parecidas. Em guerra, desertor de guerra e policial agora. Então, veja, essa preocupação já em entender, querer compreender, ou se de qualquer forma gera incômodo, se gera incômodo e agora você está procurando entender, compreender, já já mostra que assim, você tem um vínculo forte que precisa trabalhar essa questão. Agora, o que eu falei de reverso da retrocognição é o nível de repercussão que dá a compreender o que houve no passado.
Então, você reverter, trazer para o presente, não é o conhecimento do passado. Trazer esse conhecimento como? Entendendo o que houve do passado e aplicando isso no presente. Então, uma das formas de eliminar, a chance que você tem de eliminar esse incômodo, pode ser compreender o que houve no passado. Então, uma dica por aí, para você começar a pesquisar, seria, por exemplo, investigar ou começar por si mesmo, né? Investigar se tem um traço forte em relação ao militarismo, ou belicismo. Então, que traços na sua vida, nessa vida sua atual, tem que remonta ao que, né, te vincula ao militarismo? E se você tem traços de personalidade que possam estar alimentando isso. Então, comece aí. Então, ver fatos nessa vida que vincule a raiz da questão, a raiz do problema, que parece ter um vínculo que tem base aí relacionado ao militarismo. Então, identificou isso, né, tem fatos na vida que relacionam isso, ver pessoalmente, ou seja, traços pessoais que vinculam agora ao militarismo, ou ao belicismo. E aí começar a trabalhar, porque a grande questão começa na gente mesmo, né? Então, começa a partir de você e vai compreendendo o outro. Vamos lá? Agora, Roberto, na quarta linha, de baixo para cima da fatologia, favor comentar sobre a colheita intrafísica, o terceiro tempo evolutivo. Para a teletertuliana, só para lembrar que tem um verbete sobre isso, se você quiser... Se é para aprofundar sobre o tema, aí no verbete. Agora, em relação à metabiografia, é justamente... você vai sofrer alguns possivelmente a personalidade consecutiva vai receber ou vai sofrer efeitos do uso que teve a imagem dela daquela retrevida. Então é possível que o que aparecer nessa vida aqui, ó, no terceiro tempo, tenha relação com os usos que a sua imagem enquanto retropersonalidade foi utilizada. Entende? Não sei se está claro isso. Então, teve a retropersonalidade. Essa retropersonalidade teve uma série de repercussões sociais e políticas. Né? Teve um conjunto de seguidores, discípulos, leitores. E você ressoma, e depois essa turma, esse pessoal ressoma e vem também junto com você. Eles vão bater lá na sua porta. É um outro conceito já de colheita. Eu acho que é uma recolheita então, intrafísica. Ela ajuda, a metabiografia ajuda a entender um pouco. Aí só para lembrar ela, tem o verbete, e o conceito que o professor Valdo usa no verbete, ele é mais específico de uma vida única, e ele fala da questão da TARES, do efeito da TARES, que você já pode preparar a pessoa para um curso intermissivo, né? Mesmo que ela não tenha feito, você com seu exemplarismo tarístico, você chama a atenção de alguém que não fez o curso intermissivo para se candidatar, né? Isso. Agora é interessante essa sua abordagem. A metabiografia vai dar a dica de quais áreas a pessoa tem, vamos dizer, credores mais ou gabarito, público. Isso. Tem gabarito, tem credores, tem público-alvo. Interessante. Agora, Roberto, o que poderíamos fazer nessa vida para que na próxima o nosso despertar venha mais cedo, em torno dos 10 anos de idade? Livro. Escreva, né? Para quem não sabe, o léxico de ortopensatos do professor Valdo, ele colocou logo na apresentação ali no início, que ele escreveu para ele alcançar os 11 anos, né? O livro, né? O léxico. Então, escrever é uma grande técnica. E seguindo os princípios da metabiografia, procura diversificar. Então, diferentes áreas, publicações, artigos, verbetes e por aí vai. E livros em diferentes abordagens, né? Agora, professor Roberto, em paradoxologia, você poderia comentar, expandir o paradoxo da metabiografia, poder produzir imprecisão do diagnóstico temperamental e refletir a essência do temperamento poliédrico? Isso, é o caso de todas essas personalidades aí, praticamente, que tem
a metabiografia, né? Então, a imprecisão no diagnóstico temperamental. Então, como a personalidade é retratada sob diferentes facetas, então a faceta política, a faceta ideológica, sociológica, científica, religiosa, mística. Então, o fato de haver essa diversidade pode gerar uma certa imprecisão nesse diagnóstico temperamental da pessoa. Então, qual o perfil dela de fato? Era o caso do Newton lá. Ele realmente era cientista, mas e o caso da, né, a parte alquímica, mística ou religiosa que ele teve? Então, essa pode gerar essa imprecisão. Mas, sem dúvida, se a personalidade tem um temperamento poliédrico, ou seja, mais complexo, ele vai se interessar naturalmente por diversas áreas. E isso pode gerar também essa certa imprecisão aí. Então, é um paradoxo, né? Você, de qualquer forma, retrata a realidade da pessoa. A metabiografia vai mostrar fatos ligados à realidade. Aí que vem aquela pergunta anterior, a retrosenha. Então, o ideal é a pessoa investigar nessa vida os fatos que ela teve nessa vida, ver a retropersonalidade, então a metabiografia dela, os fatos que tiveram, que se sobressaíram, aí ver o que é que sobressai hoje, o que é que sobressaiu naquela vida, naquele passado. E aí, comparando, você pode chegar ao denominador comum, que é a retrosenha. Agora, também na fatologia, na penúltima linha, você poderia exemplificar a iconização da personalidade, camuflando a essência pessoal? Na fatologia... Penúltima linha. Penúltima, sim. A iconização, isso, como eu comentei aí, o caso do Newton também, foi fabricado, foi um dos que mais teve iconização, né? Então, a fabricação do mito, do gênio. Então, enquanto que, na essência, a personalidade, ele tinha algumas fissuras que foram até consideradas como insano, né? Como um grau de insanidade, ou seja, uma figura icônica de cientista, ao mesmo tempo, na realidade dele aparece, né, o relato de insanidade, né, de instabilidade mental, instabilidade emocional. Então, veja, esses extremos aí, qual que é a essência, então, da personalidade? Um grande cientista ou o cara doidão? Então, isso que é trabalhar com consciência, né, é avaliar esses diferentes aspectos. Então, até que ponto o relato de insanidade também é carregado, tal qual foi carregado o de figura icônica, né, de ciência. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Você falar, Cláudio? Dá uma pergunta. Dá uma pergunta, né? Esse caso do Newton também até é ventilado a questão de problema afetivo também. Mas a minha pergunta é sobre o Alexander Humboldt. Quais foram os principais aportes que ele recebeu? Tudo. Recebeu tudo. Dinheiro, educação, tudo. E ele nunca sofreu perseguição, pelo contrário. Sofreu. Isso eu queria saber. Na corte. Ele era considerado, eu falei aqui, persona não grata. Tem um apelido dele que é subversivo da corte, mas tem um outro também que é em relação à figura gente mesquinha. Então, é gente mesquinha que se infiltra na sociedade de alta classe. Eles eram retratados assim. Então, a perseguição que teve foi isso, mas também teve em relação à política, porque ele descreveu os problemas com escravidão aqui, principalmente em Cuba, e isso gerou repercussão nos Estados Unidos, depois na Inglaterra e na Rússia. O pessoal tentou manipular as informações dele também, em função disso. E ele foi diplomático? Foi diplomata, principalmente na Alemanha e França, os dois. Muito obrigado. Pessoal, nosso tempo esgotou. Eu agradeço muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos. Professor Roberto, nós aguardamos os próximos verbetes, tá certo?
São muitos temas aí, muito ricos para a gente aprofundar e pesquisar melhor e aprender, tá certo? Então a gente agradece muito e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 13 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. O Amin Nascani falará sobre a Escola de Parapsiquismo. Boa tarde a todos. O nosso convite é para a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter a 4ª turma, que vai se iniciar em janeiro agora de 2015. Essa modalidade da escola tem a duração de 1 ano e ela é composta de 3 módulos presenciais que são feitos aqui no CAEC. Cada módulo tem a duração de 5 dias. Eles são muito práticos, mais práticos do que teóricos. E entre esses 3 módulos, que acontecem em janeiro, julho e janeiro do ano seguinte, existe uma série de atividades que os alunos podem fazer na própria cidade, onde estiverem, para se manterem conectados com a escola. A parapedagogia da escola é baseada no desenvolvimento de competências parapsíquicas. A competência é composta de conhecimento, habilidade e atitude, que é um conceito da educação convencional que foi adaptado para as competências parapsíquicas. São cerca de 22 competências parapsíquicas que são trabalhadas na escola. Elas compõem um aprendizado crescente, né? Se começa com as competências mais básicas, passando pelas intermediárias até chegar nas mais avançadas. Alguns exemplos são a instalação de campo energético, a semipossessão benigna, a polivalência parapsíquica, a clarividência, a interleitura energosférica e entre outras atividades. O desenvolvimento é baseado sempre acompanhado com planilhas, com registros. É um desenvolvimento sistemático do parapsiquismo, sistematizado. Então, quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC. O telefone é 3525-2652. O número de vagas é limitado e nós estamos já nas últimas vagas. Obrigado a todos. Para amanhã, teremos o verbete Interação, Interioridade, Exterioridade. Especialidade Interassistenciologia e a verbetógrafa Karina Freire. Obrigado e boa tarde a todos.